E olha, a gente fala agora sobre o acidente em uma barragem na cidade de Brejo Santo, em que 3 operários morreram. Representantes do Ministério do Desenvolvimento Regional estiveram na cidade e anunciaram que uma perícia deve começar em 20 dias. Quem tem mais informações sobre esse assunto é o Miguel Anderson Costa. Com mais esse acidente envolvendo barragem no Ceará, a transposição das águas do Rio Francisco para o estado está interrompida, não é isso, Miguel? Isso mesmo, Adriana. A transposição do Rio São Francisco, a passagem da água vinda do Velho Chico, vai sofrer mais atrasos e ainda não chegou aqui à região metropolitana de Fortaleza. O secretário nacional de Recursos Hídricos do Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, Sérgio Costa, esteve aqui no Ceará ontem, terça-feira, e foi até a barragem de Atalho, em Brejo Santo, na região do Cariri cearense. Ele foi acompanhar de perto a situação da estrutura. Na sequência, o MDR lançou uma nota se solidarizando com as famílias das vítimas e disse que toda a assistência necessária será concedida a essas pessoas. O Ministério lamentou profundamente a morte dos trabalhadores Misael Brasil dos Santos, Weider Pereira da Silva e Nivaldo Bueno de Camargo. Eles estavam trabalhando no final da tarde da última segunda-feira, quando a válvula estourou. E diante do impacto, eles não resistiram aos ferimentos. Uma quarta pessoa chegou a ser conduzida para o hospital e está em acompanhamento médico. Outras pessoas que estavam desaparecidas foram encontradas rapidamente e vale destacar que o MDR vai contratar uma empresa especializada para fazer uma perícia e apurar as responsabilidades sobre esse acidente na transposição do Rio São Francisco, já no trecho que chega ao estado do Ceará. A investigação vai ser aberta, os trabalhos já começam nos próximos 20 dias. O resultado dessa investigação deve ser divulgado pelo próprio Ministério em até 2 meses, conforme o prazo solicitado pelo secretário, que falou em prazo de 60 dias. Não há vazamentos na estrutura e o bombeamento só foi interrompido preventivamente. A população que vive nas proximidades já pode voltar para casa com segurança após essa vistoria. Esse laudo pericial é importante para apurar as possíveis causas desse acidente que aconteceu no final da tarde da última segunda-feira. Essa água que chega a Brejo Santo, ela sai do Rio São Francisco, passando pelo município de Salgueiro, no estado de Pernambuco, chega ao Ceará por meio de Jati, onde no ano passado, no segundo semestre, no mês de agosto, a barragem rompeu, foi uma estrutura danificada, então, consequentemente, o sistema também ficou paralisado. E, de acordo com especialistas, a falta de manutenção pode ser também uma das causas desse incidente na barragem de Atalho, que recebe as águas saindo de Jati. Como o bombeamento ficou suspenso por um determinado tempo, especula-se que a falta de manutenção pode ter provocado esse acidente na válvula lá em Brejo Santo, na região do Cariri. O repórter Hugo De Leon acompanha tudo de perto, preparou uma reportagem, a gente vai assistir agora para ter outros detalhes sobre esse caso. Quando o seu Raimundo soube que a tubulação da barragem havia rompido, procurou um lugar mais alto para se abrigar. Ele mora em área de risco. Realmente nós ficamos muito preocupados, viu? Porque a gente está em área de risco, né? Mas só que a gente tem que ter fé em Deus, né? Tocou alguma sirene? Teve algum pânico? Como chegou a notícia? Mas ó, a sirene ali não tocou, mas o carro dos bombeiros foi quem vinha alertando, vinha tocando, né? Aí a gente foi até lá e a gente conseguiu saber o que estava acontecendo. Foi para onde? Fui para casa de uma amiga ali. É uma parte mais alta. Mais alta, exatamente. Assim como o agricultor, milhares de pessoas que vivem no entorno de 5 barragens do projeto de integração de bacias do Rio São Francisco, na zona rural de Brejo Santo, amanheceram assustadas nesta terça-feira. O motivo? A morte de 2 operários do consórcio responsável pela obra e de um engenheiro mecânico de uma empresa fabricante das válvulas da barragem. Um grupo de aproximadamente 20 trabalhadores fazia testes nos sistemas operacionais da casa de válvulas quando uma tubulação rompeu. Estava em teste a tubulação, tá certo? A captação é mais aqui à direita. Não havia fluxo passando, mas a tubulação estava cheia, conforme é o procedimento de teste, né? Existiam 2 trabalhadores fazendo os apertos de uma junta
e um monitorando, e um engenheiro mecânico monitorando todo esse procedimento. No momento que houve um deslocamento, um desprendimento de parte da tubulação. Os operários foram identificados como Misael Brasil dos Santos e Eider Pereira da Silva. Nivaldo Bueno de Camargo era o engenheiro. Valdir Fernandes dos Santos ficou levemente ferido. Foi socorrido para o Hospital Geral de Brejo Santo e já recebeu alta. Por meio de nota, o Ministério do Desenvolvimento Regional lamentou a morte dos trabalhadores e afirma que as causas do acidente serão apuradas. É prematuro a gente falar qualquer tipo de causa, né? O Ministério vai apurar, tá certo? E verificar quais foram as causas. No momento a gente só tem condições de relatar o que houve e nossa prioridade é dar todo o apoio para as vítimas, tá certo? Para as famílias das vítimas e envolvidos. A barragem do Atalho fica poucos quilômetros abaixo do reservatório Jati, que teve uma tubulação rompida no último mês de agosto. Lá, a capacidade é de aproximadamente 30 milhões de metros cúbicos. Aqui, o volume de água é 3 vezes superior. Uma comissão de vereadores de Brejo Santo esteve na barragem para fiscalizar a obra e buscar informações. Iremos saber, e pedir até para as pessoas que aqui residem, para eles passarem essa segurança que realmente não corre risco de vida. Porque ontem foi realmente um tumulto muito grande. Muitas pessoas deixaram suas casas com medo do rompimento. A nossa produção entrou em contato com o Ministério do Desenvolvimento Agrário para entender melhor sobre o funcionamento da sirene, que o seu Raimundo falou aí na reportagem, em casos como esse. Mas, até o fechamento desta edição, nós não obtivemos retorno.